Vamos estar iniciando monstros. Primeiramente com a estrutura da carta. Depois os tipos de carta. Por último, a gente vai chegar nas invocações. Eu sei, é contraintuitivo, é chato, é complicado. Mas tem que ser assim. É um jogo complexo, nós sabíamos que ia ser um jogo complexo. Você veio aqui sabendo que é um jogo complexo. Estarei dando prosseguimento aqui, assumindo que você viu os vídeos anteriores, sabe do que eu estou falando já, entendeu o que eu falei, e que os asteriscos mencionados anteriormente serão respondidos agora e, enfim. Mas eu não mando em você, se você não quiser ver, você não precisa, né? Enfim, vamos entrar nas cartas de monstro. Eu acho que eu vou fazer uma divisão entre monstros de main deck e de extra deck. Provavelmente mais algumas coisas. Porque, né? Vamos lá. Mesma ideia da estrutura das spells e traps. A gente vai ter nome. Mudou. Enquanto aqui a gente dizia trap ou spell, aqui a gente não tá dizendo monstro. Não. Monstros eles vão ter atributos a mais. Viu o que eu fiz aí? Atributos a mais, eles vão ter coisas a mais do que as spells e traps. Enquanto spells e traps elas são spells ou traps. Monstros vão ter tipagens. Que tipos são esses? Você me pergunta. Nós teremos. Caralho, eu perdi. Perdão, eu perdi a imagem que eu tinha aqui dos tipos. É... Monstros de tipagem, mas eles também vão ter atributos. Opa, perfeito. Vamos dar um zoomzinho aqui, rapidamente. Vamos lá. Nós teremos monstros do tipo Trevas, que é o Dark, do tipo Terra, que é o Earth, do tipo Fogo, que é o Fire, do tipo Light, que é o Luz, do tipo Water, que é o Água, do tipo Vento, que é o Wind, né, o Verde. E nós teremos o sétimo tipo secreto, ele mesmo, o tipo divino. O tipo divino são pra cartas deus egípcios e tal, são pra cartas memes. Enfim, voltando aqui, não só são pra deus egípcios, os arquétipos, coisas adicionadas, às vezes tem... Enfim, são pra essas cartas especiais. Não são tão relevantes assim. Enfim, voltando aqui. Como a gente pode ver, o Blue Eyes é um monstro do atributo Luz e o Jinzo do atributo Trevas. Abaixo disso, não tá dizendo Monster Card. Não, não vai estar que nem Spell e Trap, porque aqui são monstros. Monstros vão ter níveis. Esses níveis vão ser simbolizados por essas estrelas. O Blue Eyes é um monstro de nível 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enquanto um Jinzo é um monstro de nível 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Show? Show. Aí a gente vai ter a arte. Até então tô tranquilo. E a caixa de texto. Até então, beleza. Mas você vai me perguntar por que eles têm cores diferentes. Calma, calma. A gente vai chegar nessa. Monstros vão ter tipos. Que tá entre colchetes aqui. Você lembra que o tipo da trap tava entre colchetes ali em cima? Pronto. O do monstro vai estar aqui embaixo. Porque o monstro tem o nível. Então o do monstro fica na caixa de texto. O Blue Eyes White Dragon, dragão branco de olhos azuis, é um dragão. Vai dizer, mas é lógico que ele é um dragão. Calma, calma. Tem monstros com dragão no nome que não são dragões. Esse jogo, ele tá aqui pra lhe fuder. Entendeu? Enfim, o Blazer é um dragão. E aí a gente consegue ver. Esse dragão lendário é uma máquina de destruição poderosa. Virtualmente invencível. Muitos poucos lutaram contra essa criatura incrível e viveram para contar a história. Legal, nós temos aí um pedacinho de lore do Blaze. É chamado de flavor text. Ou texto de sabor, não sei como seria isso em português. Enfim, eles vão ter ataque e defesa. Show? Show.
A gente vai explicar um pouquinho quando eu for falar especificamente da Battle Phase como é que esses atributos funcionam. Tem muito misconception de como isso funciona exatamente. Fica tranquilo, vai ser o primeiro asterisco que a gente vai estar botando aqui. Primeiro asterisco que a gente tá botando aqui. No caso do Jinzo, nós temos máquina barra effect. O que isso quer dizer? Vamos lá. No Yu-Gi-Oh! Nós temos uma primeira grande divisão entre monstros, que seriam monstros normais, que são os monstros amarelos, chamados popularmente, e os monstros de efeito. Ao contrário dos monstros normais, os monstros de efeito, eles vão ter caixas de texto que fazem algo. Isso aqui não é um flavor text. A caixa de texto do Jinzo fala Trap cards cannot be activated, ou seja, cartas armadilhas não podem ser ativadas. Os efeitos de todas as cartas armadilhas viradas para cima no campo estão negados. Portanto, enquanto o Jinzo está em campo, você não pode ativar nem virar cartas armadilhas previamente setadas, não pode ativar elas. Enquanto o Jinzo está em campo, a caixa de texto dele está ativa. Esse é o efeito do Jinzo. O efeito do Jinzo é tudo que está nessa caixa de texto. O Jinzo ainda vai ter ataque, o Jinzo ainda vai ter defesa. Mas ele tem isso também. Além do Blue Eyes, que é uma máquina de destruição. Tá me entendendo até aqui? Além desse efeito, os monstros de main deck eles vão ter outras subdivisões. Que são... Possivelmente poderia ter outra barra aqui e mais tipagens. Essas tipagens do main deck seriam Toon, são os monstros do mundo da fantasia, do Pegasus. Nós teríamos Gemini, que ninguém liga, ninguém se importa, não funciona. Que é um monstro com uma mecânica de invocação onde ele teria que se invocar duas vezes para poder fazer alguma coisa relevante. Nós temos o Spirit. Os monstros Spirit eles funcionam assim. Conforme espíritos, eles existem durante o turno e na defesa eles tendem a voltar para sua mão. Na fase final, o monstro que estava em campo volta para a mão. E nós temos os monstros Junior. Os monstros Union, eles têm uma mecânica onde eles se equipam em outros monstros Union, geralmente. Portanto, eles viram spells de equipamento enquanto estão na Spell e Trap Zone. Sim, monstros indo pra zona de magia armadilha. Ai, meu pequeno gafanhoto, como você vai se foder quando eu lhe falar aqui. Essa empresa cria mecânicas para quebrar elas. Enfim. Eu vou falar aqui rapidamente sobre os tipos. Os tipos de monstros do Yu-Gi-Oh! Nós temos alguns. Eu queria pegar aqui uma imagem com uma lista. Nossa, mas é muito tipo. No Yu-Gi-Oh! Existem 29 tipos de monstro. 29! Com alguns deles tendo sido apenas utilizados por uma carta ou outra. Deixa eu pegar aqui. Perfeito. Tava pegando coisa de Hashido esses negócios. Enfim. Os tipos de monstros de Yu-Gi-Oh! Vão ser monstros do tipo Aqua, Besta Guerreira, não sei o que é isso, Cybers, Dinossauro, Besta Divina, Dragão, Fada, Demônio, Peixe, Ilusão, que é o mais novo tipo, veio ano passado a ser introduzido no jogo. Yu-Gi-Oh! É um jogo que nunca para, tá sempre... Tipo, inseto, máquina, planta, psíquico, pyro, réptil, pedra, serpente marinha, spellcaster, que seria o mago, Thunder, que é o trovão, Warrior, que é o guerreiro, Winged Beast, que é a besta alada, não confundir com Divine Beast, Worm, que é o dragão 2, porque dragão tinha muita coisa,
e zumbi. Essencialmente, esses são os tipos de monstros do Yu-Gi-Oh! Até então, tudo tranquilo. Estamos nos monstros de main deck. Existe um terceiro tipo de monstro de main deck que eu não tinha mencionado nesse vídeo, mas eu tinha mencionado anteriormente. Que é o monstro ritual. O monstro ritual. Conforme tudo que a gente discutiu até agora, o monstro ritual ele vai ter nome, ele vai ter tipo, ele vai ter nível, ele vai ter. Perdão, ele vai ter atributo. O tipo é aqui. Ele vai ter um tipo, ele vai ser um monstro de efeito ou não. E ele vai ter outro tipinho aqui, que ele vai ter escrito ritual aqui embaixo também. Tudo isso vai na caixinha de texto dele. A caixinha de texto dele, por ele ser um monstro de efeito, é a habilidade dele. E ele vai ter atributos de ataque e defesa. Porém, entretanto, todavia, a maneira como esse monstro é invocado é diferente dos outros. A gente tinha mencionado lá com a magia de ritual. Para esse monstro entrar, você precisa ter uma carta mágica que permita você fazer a invocação de ritual dele. E aí, a carta mágica vai ter a sua caixa de texto com a sua condição para poder ser ativada. E ele vai dizer aqui: você só pode invocar. Você precisa invocar essa carta com o Black Illusion Ritual. Você precisa invocar ela com o ritual dele. Tem um efeitozinho dele. Coisa linda. Show! Show. Por muitos anos, essa mecânica foi ruim justamente por isso. Porque você precisava de muita coisa para poder acessar ele. Você precisava ter ele, precisava ter a magia de ritual dele e o sacrifício requerido pela magia de ritual para poder invocar ele. Mas, como sempre, como eu falei para vocês, a Konami cria regras para serem quebradas. E hoje em dia nós temos outros rituais que estão no meta porque ela criou cartas para quebrar isso. Enfim, eu vou terminar aqui essa primeira parte de monstros de main deck e eu vou começar a palhinha dos monstros de extra deck.